Olá, eu converso hoje com dois sócios da Dália Capital, a Sara Delfim e o Paulo Odeio. Um dos fundos da Dália rendeu cerca de 400% do CDI desde maio do ano passado. A gente vai bater um papo para entender o que está por trás dessa estratégia. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês aqui. E para começar, queria que vocês contassem um pouco da trajetória de cada um de carreira e como começou a Dália. Tá ótimo, eu vou apresentar então o time de gestão e aí depois o Paulo se apresenta. A Dália hoje no time de gestão somos em 5 pessoas, assim, bem brevemente, né? São 4 analistas com 20 anos de experiência, fazendo, né, análise de investimentos, sendo que dos últimos 10 anos os 4 trabalharam juntos no Bank of America Merrill Lynch, cobrindo ações Brasil e América Latina. No final de 2017, a gente decidiu sair então do banco e a gente se juntou ao Zé Rocha, que é o gestor do fundo, também um gestor com 20 anos de experiência, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Foi um dos cofundadores de uma gestora grande, então ele tem também experiência em gestoras pequenas, em gestoras grandes, com recursos grandes. Então foi um casamento óbvio, assim, juntar esse time de analistas experientes com um gestor também bastante experiente, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então esse é o time de gestão e desde o primeiro dia da Dália a gente quis trazer toda uma parte de governança e compliance bastante forte e robusta. E aí a gente trouxe o Paulo para dentro da Dália e ele se apresenta aí. Isso, né? Eu sou o Paulo, eu trabalhei bastante tempo, né? Toda a minha carreira, um pouco mais de 20 anos, em controle de riscos e compliance de banco e asset, né? Então logo antes da Dália, eu fui gestor de risco do Santander Asset por 5 anos, Votorantim Asset 2 anos e meio, antes disso risco de mercado da tesouraria do Banco Santander, né? Então essa experiência, né, de ter trabalhado bastante tempo tanto em banco quanto em asset, né, foi muito importante e a gente traz, né, que nem a Sara comentou, uma governança bem robusta que começou desde o início do nosso fundo, né? Então a gente queria passar essa tranquilidade para os clientes, né, para os investidores, para os parceiros, que você tem, né, um time, entre aspas, né, de gestão, que a gente chama de time de ataque, né, muito forte, muito experiente, e também um time de, entre aspas, né, defesa, né, de controles, de governança, de controle de risco, também, né, bem experiente, com bons controles, né, tudo para ter essa tranquilidade para todos nós, né. Tá, qual que é o perfil de cliente da Dália, que combina com a Dália hoje, vocês diriam? É um cliente mais conservador? É um cliente mais arrojado? Eu acho que é um investidor que quer se beneficiar do upside, né, da bolsa, mas correndo um risco que no nosso caso tem sido metade do risco da bolsa. Então é alguém que quer entrar nesse mundo de renda variável, mas correndo um risco mais moderado. E é importante a gente dizer assim, que existe um alinhamento profundo entre o nosso cotista e nós, né, sócios fundadores, porque a gente fundou a Dália com dinheiro próprio, assim, 80% da nossa poupança pessoal está dentro do fundo, que foi o dinheiro que a gente colocou para levantar a empresa. E agora, claro, a gente tem aí mais de 7 mil cotistas, então tem um alinhamento de interesse também. Assim, a nossa meta é nunca perder e sempre ganhar, até porque o nosso patrimônio está investindo no fundo também. Essa questão do risco foi uma coisa que me chamou a atenção olhando para o fundo de vocês, para o fundo, na verdade, o Dália Total Return, né? Correto. Que teve um rendimento aí desde que vocês abriram em maio do ano passado, cerca de 400% do CDI, em linha com a bolsa, mas um risco 50% menor, né? É isso. E vocês pegaram aí uma época complicada, greve dos caminhoneiros, eleições, tudo mais. Queria saber qual que é o segredo disso, como é que vocês fazem gestão de risco? A estruturação do produto, né, ela já ajuda bastante a nossa gestão, né, na parte de risco que eu digo, né. Primeiro que a gente tem um portfólio único, né, onde a gente busca sempre as melhores ideias dos analistas para trazer para o fundo. Né. Tem algumas casas independentes que os gestores, cada um tem o seu livro de risco, vamos dizer assim, e o portfólio é a combinação de todas essas subcarteiras, né. No nosso caso não, é apenas um livro, né. A gente tem também o perfil de ter uma carteira diversificada, né? Então a gente tem por volta de 25 ações na carteira e a gente tem um nível de posicionamento, uma concentração baixa, né? Uma posição grande para a gente é 8%.
Então, você combinando todas essas características e, como gestão de risco, e alinhada à expertise fantástica do time de análise que sabe identificar as oportunidades interessantes em cada momento, seja um momento positivo no cenário, seja um momento negativo, a capacidade do Rocha de integrar essas posições e buscar as coberturas, né, de acordo com o cenário que a gente está enxergando, culmina com esse desempenho extremamente eficiente que você comentou. Acho que só para complementar, né, como você falou, a gente começou exatamente há um ano atrás, que foi quando teve a greve dos caminhoneiros, foi um ano de eleição, também teve bastante volatilidade. Além desses 2 itens, né, que o Paulo comentou, que faz parte da nossa filosofia de investimento, né, que é a diversificação. Então, a gente tenta ter de 20 a 25 nomes na carteira, com posições, a menor é 2%, sendo a maior 8%. Então, a gente raramente ou nunca, a gente teria 20% do fundo ou 15% do fundo num único nome. Um outro item da nossa filosofia de investimento é essa composição integrada do portfólio. E aí, até para dar um exemplo do que é isso, quando a gente pensa em Petrobras, Petrobras é uma empresa que está gerando caixa, está barata, vai vender ativos, gostamos. Qual é o risco? O risco é o petróleo, se o petróleo cai. Se o petróleo cai, é bom para quem? É bom para o setor aéreo. Mas eu também gosto da Azul, né, linhas aéreas. Então, dá para ter as 2 empresas nesse portfólio integrado, uma neutraliza o risco da outra. Vai Então, balanceando. a gente nunca coloca uma ação que se desconecta do resto do portfólio. E um quarto item é que a gente tem o mandato de fazer América Latina, que é a nossa experiência aí de mais de 20 anos cobrindo ações. Então, em alguns períodos ao longo dos últimos 12 meses, a gente teve algumas posições fora de Brasil que protegeu um pouco da volatilidade específica do Brasil na época das eleições, por exemplo, né? Então, acho que são esses 4 itens que fizeram com que a gente se diferenciasse e desse esse retorno aí de quase 400% do CDI. Eu queria perguntar justamente de América Latina, né? O que oportunidades vocês veem interessantes em termos de América Latina hoje, fora Brasil, e que problemas podem surgir aí pela frente na região? Assim, olhando para a América Latina, assim, na nossa cabeça, o melhor mercado é o Brasil. Aí, tirando o Brasil, que é onde a gente está mais alocado, a Argentina tem a sua especificidade esse ano, que são as eleições. O México está num período difícil também, primeiro governo de esquerda em décadas, então tem ali uma história que é um pouco complexa para nós. Hoje a gente estaria, além de Brasil, um pouco mais otimista com a Colômbia. É um país que tem... Qual que é o racional por trás desse otimismo aí com a Colômbia? É um país que vem crescendo, né, a taxas moderadas mais consistentes, tem ali feito algumas reformas também importantes, é uma economia muito voltada a petróleo, né, cerca de 25% do PIB é dominado pelo setor de óleo e gás, e o petróleo vem subindo, né? E tem uma segunda derivada, que aí também é um pouco de otimismo extremo em América Latina, mas se a Venezuela tem uma mudança de governo radical ali, a Colômbia seria um dos países que mais exportariam ou ajudariam na reconstrução da Venezuela. No passado, 20% das exportações da Colômbia eram para a Venezuela, hoje é menos de 2%. Então, teria um mercado potencial para a Colômbia se em algum momento a Venezuela tem uma mudança radical de governo. Legal. Então, fora Brasil, Colômbia é a primeira opção. Sim. Vocês divulgaram recentemente uma carta aos cotistas em que vocês falam em um otimismo no médio e no longo prazo com o Brasil, né? Queria saber por que vocês estão otimistas. Assim, são algumas razões, assim, e são razões estruturais, o que significa que eu acho que é uma mudança, um otimismo para médio e longo prazo, como você disse. Acho que o primeiro item positivo do nosso otimismo é o fim do modelo. Assim, a gente tinha um modelo de economia muito baseado no BNDES. E assim, não tem mistério, para o BNDES ajudar setores com taxa de 5%, 6%, alguém tinha que pagar essa conta. Então, os juros da economia eram muito mais altos para poder subsidiar o BNDES. Como acabou o dinheiro e acabou esse modelo, o que acontece? A taxa de juros, estruturalmente, ela cai, hoje na casa de 6%, 6,5%. Então, isso é uma primeira mudança importante. Estruturalmente, a gente acredita que os juros no Brasil vão ficar baixos por um longo período de tempo.
A segunda razão de otimismo é o que a gente chama de a grande moderação brasileira. A gente acredita que, diferente de ciclos passados do Brasil, que você tinha o que a gente chama de voo de galinha, né? Um ano cresce 3, no outro ano tem inflação por causa de um crescimento acelerado, tem que aumentar os juros, a economia desacelera. A gente vai ter um ciclo mais prolongado de crescimento, mas com taxas mais moderadas. Esse cenário é ruim para a Bolsa? Não, a gente acha que é um cenário até positivo. Por quê? Com crescimento mais moderado, você não gera uma pressão na inflação, então você não precisa usar da política monetária para controlar a inflação. Então, de novo, além do modelo, né, que se esgotou do BNDES, você tem uma característica de crescimento sem pressão inflacionária que permite, então, que os juros fiquem baixos. Então, isso seria mais uma tese macro do porquê a gente é otimista com o Brasil. E aí, afunilando para o lado micro, as empresas que sobreviveram à crise, né, do governo Dilma, hoje são empresas muito mais fortalecidas, com balanço forte, equacionaram a sua dívida, cortaram custos, enxugaram estruturas, porque o país não crescia, então elas tiveram que reduzir o seu tamanho. Outras compraram empresas menores, enfim, houve um processo de consolidação em alguns setores. Então, são empresas que estão fortes, estão preparadas para crescer, gerando muito caixa e pagando muito dividendo. Assim, até para contextualizar, assim, a gente fala que os juros no Brasil dão 6, 6,5%, o Banco Itaú, que talvez seja o melhor banco do mundo em rentabilidade, talvez com o melhor banqueiro do mundo, paga 6, 7% de dividendo ao ano, que tem gerado muito caixa. Então, assim, é um exemplo, mas assim, a gente poderia dar aqui vários exemplos de empresas que estão gerando muito caixa e pagando muito dividendo, e muitas até com um dividendo maior do que o próprio CDI. O próprio juro. Esse otimismo de vocês também se baseia na questão da reforma da Previdência? Sim. Vocês são otimistas com isso? Sim, a nossa cabeça lá na Dália, a gente discute sempre isso, assim, a gente acha que vai passar a reforma, é difícil dizer exatamente quando e qual tamanho, se é 500 bi de economia, se é 1 trilhão de economia, como o ministro quer, mas ela vai passar. Então, esse seria um complemento adicional para o nosso otimismo. Mas, independente da reforma, a gente tem todas essas variáveis econômicas e de empresas que estão num momento muito favorável do ciclo. Legal. Nesse ano, o investidor, vamos pensar no investidor pessoa física, que segmentos e que papéis vocês acham interessantes o investidor olhar e que segmentos e que papéis vocês ficariam longe, ou diriam para ele ficar longe? Assim, dizer um setor ou uma empresa para evitar sempre é difícil, né? Porque as coisas são muito fluídas, assim, né? A economia é dinâmica, então dizer um setor ou uma empresa que a gente nunca investiria é muito difícil. Mas acho que é importante sempre ter em mente, assim, a gente está num processo de mudança de tecnologia, de digitalização de tudo, então obviamente existem setores que a médio prazo podem até desaparecer. Então acho que faz parte da lição de casa tentar identificar esses setores e ver qual que é a chance de perpetuidade, né, dessas companhias. Mas pensando no que a gente tem e do que a gente gosta, assim, de novo, quando a gente pensa que a recuperação da economia ela vai ser gradual, lenta e a taxas moderadas de crescimento, um setor que se beneficia disso acaba sendo o setor elétrico, né? Que a demanda é muito pouco elástica, né? As pessoas consomem energia com PIB a 3 ou com PIB a 1. E além disso, tem histórias específicas que, além dessa característica defensiva, né, de uma economia mais lenta, pagam bons dividendos, outras empresas que podem estar em processo de privatização, podem estar em processo de consolidação. Então, dentro do setor elétrico tem várias histórias diferentes, por razões diferentes que a gente gosta. A gente também gosta de Petrobras, né, uma empresa que está extremamente barata, está passando por uma mudança de governança corporativa muito forte, está em processo de venda de ativos, de foco, né, no seu principal mercado. E gera muito caixa. Assim, antigamente a Petrobras tinha um grande problema de endividamento, hoje esse problema não existe. Então, em algum momento, isso reverte para o acionista através de bons dividendos. E é o mesmo racional que a gente tem para a Vale do Rio Doce, que é uma outra empresa que a gente gosta, que está gerando muito caixa, o preço do minério está saudável, a empresa também se reestruturou nesses últimos anos e potencialmente pode pagar bons dividendos aí a médio e longo prazo. E aí, só complementando o que a Sara falou, né, a gente tem que ver também que a Bolsa
ela é composta das melhores e maiores empresas do país, né? Então, mesmo eventualmente algum setor que não seja totalmente beneficiado por esse cenário que a gente está vislumbrando, essa empresa não vai ter concorrência, não vai ter competição, né? Então, ela tem condições de manter um nível de crescimento de lucros, né? Manutenção de margens, tudo isso. E aí a gente até brinca que a Bolsa para a gente é um concurso de beleza, né? Tipo, é difícil a gente identificar o que não comprar. Aí a gente passa no relativo, né? Não, o que é melhor do que outras coisas, né? Então, você vê, o consumo, né? Num eventual PIB crescendo muito pouco, teoricamente teria poucas condições de ter uma valorização, mas as empresas de consumo da Bolsa são excelentes, né? Estão todas muito bem preparadas depois da crise, né? Que nem a Sara comentou. Você vai dizer que é ruim para nunca comprar? Não dá para falar, né? Não dá para falar. Então, por isso que é muito cuidado com, não compra desse setor, não compra daquele, porque são todas empresas muito boas. Aí vai dependendo da cabeça de cada um, do perfil de risco, do nível de liquidez, esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, dizer não compra esse ativo ou esse setor, podemos queimar a língua aqui rápido, né? Sim. E tem, assim, só para complementar, uma outra que eu acho que é uma dica boa também. O índice Bovespa, ele é muito concentrado em bancos e commodities. E tem um índice que a gente gosta muito, que ele reflete muito a economia real, que é o índice Small 11. Então, não tem bancos, não tem commodities, ele basicamente replica as pequenas e médias empresas de vários setores. Então, setor de construção, de consumo, setor aéreo, até algumas empresas do setor elétrico menores. Tecnologia, shopping. Então, você acaba tendo um índice que é muito pulverizado, tem várias empresas, assim, a maior delas, se eu não me engano, acho que é BR Malls e Azul, tem cerca de 5% de peso. Então, você acaba se beneficiando, assim, do dinamismo de algumas empresas e de alguns setores, sem correr o risco daquela empresa ou daquele setor, através desse índice que a gente também tem na nossa carteira. Legal. Você chegou a falar em privatização, né? Vocês montam posições olhando para essas possíveis privatizações que podem acontecer daqui para frente? Sim, que foi até o que fez a nossa performance ao longo de 2018 ser bem acima do CDI, naquele período acima da Bolsa também. Tinha muita discussão da eleição e, assim, honestamente, mais uma vez a gente conclui que ninguém sabe nada. Assim, um dia ia ser a Marina que ia ganhar, outro dia era o Alckmin, outro dia era o Haddad, o Bolsonaro. E a gente fez a aposta, assim, a primeira decisão que a gente fez, vai ter uma mudança de governo, assim, vai ter uma mudança. Não sei se é o Alckmin, não sei se é o Bolsonaro, mas não vai ser um governo de esquerda. Dito isso, a gente tem que olhar as estatais, porque são as empresas que mais se beneficiam dessa mudança de governo para um governo liberal. Então, a gente atuou no Banco do Brasil, a gente atuou na CEMIG, que o Partido Novo ganhou no governo de Minas, e eles tinham um discurso muito favorável à privatização da CEMIG, por exemplo. Então, naquele momento, a gente achou que era oportuno atuar em CEMIG, Banco do Brasil, não só pelo tema privatização, ou estatais como a melhor governança corporativa, mas o fato também de que eram empresas muito baratas naquele momento. Então, a gente olha. A gente não tem preconceito nenhum, assim, de empresas a serem privatizadas ou empresas que sejam consolidadoras, ou empresas que estejam mudando de tecnologia, assim, a gente não tem preconceito, a gente estuda, olha, avalia, investiga, e se a conclusão for unânime, né, no nosso comitê de investimento, de que é um bom investimento, a gente não teria preconceito independente do setor. O que a gente tem de preconceito é se não há uma governança corporativa, se tem um controlador que é tóxico, ou que, enfim, não segue os princípios que a gente seguiria, aí a gente evita, mas assim, setorialmente não. Legal. Para terminar, eu queria perguntar um pouco de cenário externo. A gente tem uma disputa Estados Unidos-China aí, que parece que vai se prolongar muito ainda. Como vocês acham que isso deve afetar o Brasil e a América Latina e como que o investidor pode se proteger um pouco disso? Assim, de novo, né, a nossa cabeça para Brasil, mercado interno, é positiva, né? Juro baixo, não veremos mais juro de 1% ao mês no Brasil. São empresas bem posicionadas, com balanço forte, gerando caixa, pagando dividendo. O cenário externo, de fato, ele é
preocupante. A gente monitora isso, o Zé Rocha, que é o nosso gestor, ele passa boa parte do dia dele estudando o cenário externo, porque na verdade é o macro global que acaba determinando muito a precificação dos ativos, não só no Brasil, mas em mercados emergentes como um todo. Até na greve dos caminhoneiros, que a gente escapou, assim, a gente performou muito bem nessa época, não foi porque a gente previu a greve dos caminhoneiros. De fato, o Zé estava vendo o juro real americano abrindo 70 bips naquele momento, que é uma brutalidade, né, no mercado de juros americano. Então, a gente naquele momento viu isso lá fora, a gente reduziu a nossa carteira, ficou com uma exposição bem mais conservadora e conseguiu, então, passar um pouco ileso ao que todo mundo atribuiu mais à greve dos caminhões, né? Mas na nossa cabeça foi mais o macro global que determinou a volatilidade na bolsa aqui. Então a gente monitora muito o setor externo, assim, e essa questão do trade war, tem empresas que se beneficiam, por exemplo, o agronegócio do Brasil, né? E se os Estados Unidos não ficar exportando soja e milho para a China, provavelmente é o Brasil que vai ocupar esse lugar, e tem ocupado desde o ano passado. Então tem empresas que se beneficiam desse movimento. Mas, no geral, o setor externo é uma área que a gente pesquisa e estuda muito, porque, de fato, é muito importante para a precificação, para a movimentação da Bolsa aqui. Mas, de forma geral, você diria que isso traz mais benefícios para a gente? Eu acho que a curto prazo pode trazer mais benefícios, né? De novo, para alguns setores específicos. A médio prazo, assim, as duas maiores economias do mundo ficarem brigando, acaba que não é um cenário favorável para ninguém, né? Então a gente monitora de perto. Aí tem muito questionamento se vai ter uma desaceleração de fato da economia americana, se a gente vai chegar a um ponto que o Fed vai cortar os juros. Se o Fed corta juros nos Estados Unidos, isso é balístico para mercados emergentes e para o Brasil também. Seria um componente bem positivo de valorização aqui. Então, tem prós e contras, assim, depende muito da duração também, né, dessa dúvida, né. Tem alguma forma de se proteger dessa volatilidade provocada pela guerra comercial? Então, a gente sempre se protege o tempo todo, assim, não só da guerra comercial, dos tweets, né? De novo, a nossa meta é nunca perder, ou se perder muito pouco, assim. Então, o nosso produto, o nosso fundo, ele traz essa flexibilidade. Ao mesmo tempo que a gente está otimista com o Brasil, em certa extensão também com Colômbia, a gente tem o nosso portfólio de ações, a gente tem a flexibilidade de usar o fundo também com proteção, né, com hedges, né? Então, a gente pode comprar dólar, a gente pode comprar o pré, enfim, pode atuar na renda fixa. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade, essa habilidade de estar com a cabeça positiva em bolsa, mas dado o cenário externo que pode ser volátil por conta do trade war e outras questões, a gente usa a renda fixa, a gente usa o câmbio para proteger a nossa carteira. Então, a gente estava comprado em dólar, ainda a gente está um pouco... E foi uma decisão acertada, assim, com todo esse cenário externo, o dólar foi de 3,80 para 4,15, 4,10. Então, acho que isso explica também o porquê da nossa performance ao longo do tempo. A gente tem um fundo, um produto que é flexível, que pode atuar com outros ativos para proteger a carteira. E a gente entende que o tema de aprovação da reforma da Previdência, que virá, né, não sabemos exatamente a data nem o volume, ela é transformacional para o país, né? Então, é a partir daí que a gente enxerga esse cenário bastante positivo para o Brasil no médio e longo prazo, né? Você atacando esse tema fiscal do Brasil, que é hoje o principal obstáculo, né, em relação às avaliações de crédito no mundo, né, em relação ao Brasil, você cria ali um fato novo extremamente relevante que abre uma possibilidade do país ir para uma rota de desenvolvimento. Só que daqui até lá tem esse mar de ondas, né? Então não é porque a gente acha que vai ser aprovado que eu vou de peito aberto daqui até lá. Não vou, né? Então a gente vai escolhendo, né, com a habilidade do Rocha de entender a leitura desse cenário, que instrumentos que a gente usa para ir se protegendo, para caminhando daqui até lá, protegendo a carteira, eventualmente atacando se a gente entende que o mercado deu uma clareada, mas esperando que quando houver esse evento você vai ter uma reprecificação grande de ativos no Brasil, né? Você muda um pouco de patamar e aí de novo você começa uma briga para uma segunda reprecificação.
né? Porque aí você vai abrir um leque de diversas medidas e reformas, né, de agenda micro, né, redução do Estado, reforma tributária, né, que o governo vai atacar, que por enquanto estão ali do lado porque o foco principal é a reforma da Previdência, mas esse caminho não termina com a reforma da Previdência, né? Ele começa ali, né? Então por isso que a gente acredita que esse médio e longo prazo para o Brasil é muito positivo. E o curto, você vai ter tem essa volatilidade, vai ter que lidar com isso aí. Exatamente, você vai ter que ir lidando com esses probleminhas daqui ou lá de fora, principalmente, para proteger o capital do cotista, né? A nossa ideia é sempre que a Sara comentou, perder o mínimo possível e estar preparado para avançar quando o cenário dá oportunidade. Legal. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Onde vocês distribuem os fundos? Tá, hoje a gente está em 7 plataformas, né? Na XP, BTG Digital, Modal Mais, Orama, Easy Invest, Guide, Ativa e Nova Futura, 8 na realidade. Bastante coisa. Bastante coisa, Bastante opção. Isso. Tá bom, pessoal. Obrigada mais uma vez. Obrigada, A gente que agradece. Obrigada pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. Até mais. Obrigada.